Abençoados, melhor noite, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. Nós somos a Igreja de Cristo em Graça. Temos um pastor. Gostamos muito sempre de frisar isso aqui, para você saber qual é o nome do nosso pastor. Cristo Jesus, aquele que ressuscitou. Amém? O nosso trabalho aqui não é outro senão ser abençoados com todas as bênçãos. O nosso trabalho aqui não é outro a não ser fazer a palavra correr e ser glorificada. Aquela oração do apóstolo Paulo, quando ele escreveu à igreja de Tessalônica, no capítulo 3, no versículo 2, ele disse: oro para que a palavra corra e seja glorificada. Esse é o nosso trabalho aqui. Todas as vezes que nós entramos no ar, todas as vezes que nós nos reunimos, é para fazer a palavra correr e ser glorificada como está sendo. Quando falamos evangelho, é bom você entender que nós estamos falando das 14 cartas do apóstolo Paulo. Mateus, Marcos, Lucas, João não são evangelhos. O evangelho vai de Romanos até Hebreus. É esse evangelho que nós estamos anunciando, é esse evangelho que nós estamos falando, é esse evangelho que está correndo e está sendo glorificado. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 2, no versículo 7, ele diz ser o apóstolo, doutor e mestre dos gentios. Ele recebeu de Deus, ele foi constituído por Deus para ser o nosso apóstolo. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz que para se obedecer à fé, tem que ter graça, que é o evangelho que ele recebeu, e apostolado, o dom que foi dado somente a ele por Deus lá no paraíso. É esse evangelho que nós estamos anunciando aqui todas as semanas, terça-feira, quinta-feira e também aos domingos. E a palavra segue correndo. Nós hoje recebemos um correio muito bom, ficamos assim bem felizes e bem contentes, de um casal que mora aqui em Bom Sucesso, ali no Parque União. Estou falando do casal Marcos Antônio e a abençoada Ana Glória. Esses abençoados passaram 20 anos lá na religião. Olha, abençoados. E quando ouviram a palavra do evangelho, a palavra que nos liberta, olha o que aconteceu, olha o que disse a abençoada. Abençoada, por favor, isso é muito lindo. Eu tenho que falar para todos. Olha o que ela disse. Parece que saiu um peso que eu estava carregando há muitos anos. Olha, abençoados, que tremendo. Quando a abençoada ouviu o evangelho da verdade e creu nesse evangelho, saiu o peso da religião. Porque, como foi feito com todos nós, foi nos ensinado que o evangelho era uma coisa de obras, e não por fé. Quando você entende que o evangelho é por fé, sai esse peso. Porque a obra são 613 mandamentos. É um peso, é muito difícil. E quando nós entendemos isso, parece que tirou assim um peso das nossas costas, um peso que foi colocado pela religião. Abençoados, por favor, estamos aqui, fique bem à vontade junto conosco. E saíram 3 meses lá da religião. Tem 3 meses que esses abençoados saíram lá da religião. Olha, para nós é uma honra receber esses santos. Então, abençoados, nós vamos aqui continuar falando de um assunto bem importante, o qual já vemos falando aí há algum tempo. O tema de hoje é a lei da fé. A lei da fé. E peço a você que, se for possível, que você compartilhe, que você se inscreva aí no nosso canal. Se por acaso essa palavra fez com você a mesma coisa que fez com esse casal Marcos Antônio e Ana da Glória, que tirou esse peso de você, por favor, compartilhe, se inscreva, para que outras vidas também sejam alcançadas. Que esse evangelho chegue a outras pessoas. E vamos falar aqui, a lei da fé. Não é a lei de Moisés. Veja bem, não vamos falar aqui a respeito da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés era uma lei por obras. 613 mandamentos.
Olha que peso que era para esses abençoados. 613 mandamentos. Nós vamos falar a respeito da lei da fé, que é no Espírito. E a lei da fé é contrária à lei das obras. Lei das obras, para um lado, a lei da fé, para o outro. Assim que, abençoados, ou você, veja bem, preste bem atenção, por favor, ou você está na lei das obras, ou você está na lei da fé. Não tem como misturar as duas coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 6, ele diz que ou é por graça, ou é pela lei da fé, ou é por obras, ou é pela lei de Moisés. Você não pode dizer, não, eu creio em Deus, mas vou me batizar nas águas. Já não pode. Ou então eu sou da fé, mas vou fazer um jejum. Não, não pode. Por quê? Não pode se misturar. A lei não se mistura com a fé. A lei das obras não se mistura com a lei da fé. Não tem como misturar. Cristo separou. Eu gostaria de ler com você, aqui se fosse possível, um versículo aqui que diz assim, ó, Romanos capítulo 3, versículo 21. Estamos bem aí? Estamos tranquilos? Romanos capítulo 3, versículo 21, que diz assim: mas agora, veja bem, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Abençoado, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, anote, para que você possa julgar, para que você possa estudar e depois falar com certeza o que nós estamos falando. E quando o apóstolo Paulo diz aqui, ó, mas agora, ele está falando de um tempo depois da cruz. Porque o calendário do apóstolo Paulo, o calendário que foi dado a ele, começa na cruz para frente. Paulo ele foi chamado para ser um apóstolo da graça, depois da cruz. Ele não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. E houve um tempo, esse tempo foi antes da cruz, que a justiça de Deus era pelas obras. Jejum, batismo, ceia, monte, 613 mandamentos. Houve um tempo que era pelas obras, mas esse tempo terminou. O tempo onde a justiça de Deus se manifestava pelas obras, abençoados, terminou. Romanos capítulo 10, versículo 4, está escrito que o fim da lei, o fim das obras, o fim da lei das obras é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Esse período da história da humanidade, onde Deus julgava pelas obras, terminou na cruz. Não tem mais obras. Aqui é que está a divisão. Antes da cruz, depois da cruz. Essa confusão que está aí no meio evangélico é porque a religião não divide esse tempo. Antes da cruz e depois da cruz. Aí fica essa confusão. Traz as obras daqui diante da cruz para aqui, depois que Cristo morreu e ressuscitou. Não pode acontecer isso. Tito capítulo 1, versículo 10, eu gostaria aqui de ler contigo aqui. Tito capítulo 1, versículo 10 diz assim, ó: Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores. Estão enganando o povo, principalmente os da circuncisão. São esses que trouxeram a circuncisão, as obras de antes da cruz para cá. Quando o evangelho é bem claro, diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Acabou as obras, não tem mais jejum, não tem mais batismo nas águas, não tem mais ceia, não tem mais dízimo. O dízimo também era lá da lei. Hebreus capítulo 7, versículo 5 diz que o dízimo era tomado lá das pessoas, dos homens daquela tribo, por força da lei. E se Paulo diz que a lei acabou, ô meu irmão, por favor, fica difícil de entender que o dízimo também acabou. E veja bem aqui, Romanos capítulo 3, volte aí, agora no versículo 27, leia comigo, ó. Versículo 27 que diz assim, ó: Onde está logo a jactância, a vaidade, aquele orgulho, né? Fui eu que fiz, eu que conquistei, eu sou. Olha,
Eu sou, eu faço, eu posso, eu orei, eu fui no monte, eu tomei o copo de água, isso aí é jactância, diz o apóstolo Paulo. Onde está logo a jactância? É excluída. Agora ele faz uma pergunta muito séria. Por qual lei? Por qual lei que é excluído a jactância, aquele orgulho próprio? Diz aqui, ó, pela lei das obras? Não, pela lei das obras não, porque as obras traz jactância. Nas obras você tem que fazer, mas pela lei da fé, depois da cruz. Obras, o homem tinha que fazer alguma coisa. Isso causa, hoje em dia causa, né? Porque eu sou o reverendo, eu sou o homem de oração, porque eu fiz um jejum de 40 dias, olha que jactância, hein? Mais do que Jesus, 41 dias lá no monte orando, isso é jactância, lá das obras, não cabe no pacto da graça. No pacto da graça, depois que Cristo morreu, não tem orgulho próprio, não tem nada meu que eu possa fazer. A fé, Deus já fez tudo, Deus já fez todas as coisas. Ele já te perdoou, Ele já te salvou, Ele já te reconciliou, Ele já te escreveu o seu nome lá no livro da vida. Ele já fez todas as coisas pela lei da fé. Somente pela fé, você crendo, não é você fazendo. A lei da fé te leva a crer que Cristo fez todas as coisas. Simples assim. Você não tem que se meter a fazer, porque ele já fez. Essa história, veja bem o versículo 28 primeiro. Vamos ler aqui o versículo 28, que diz assim, concluímos, pois, olha só a conclusão que chega o apóstolo Paulo. Concluímos, pois, que o homem, o Filho de Deus, é justificado por quê? De que maneira? Pelas obras? Não, pela fé. Você, abençoado, foi justificado pela fé. Ou seja, você não estava lá na cruz, você creu e aquela justiça te alcançou. Isso que é ser justificado pela fé. Você não estava lá, você não fez nada, mas você creu no sacrifício de Cristo, logo você foi justificado pela fé. Olha só o que diz o apóstolo Paulo, sem as obras da lei. Não existe obra da lei para nos justificar. Sem as obras da lei. E veja bem que essa história de fé sem obras foi um problema que o apóstolo Paulo ele arrumou com Tiago, o meu irmão de Jesus. Paulo arrumou um problema muito sério, porque Tiago disse lá na sua carta, no capítulo 2, no versículo 18 até o 24, ele diz que, olha, você tem fé? Tá, muito bom que você tenha fé, mas me mostra as suas obras, porque as suas obras, a sua fé, sem as obras, diz Tiago, não vale nada, não serve, não combina, não qualifica. Isso foram palavras de Tiago, no capítulo 2, do versículo 18 para frente. Entenda bem uma coisa, abençoados. Tiago, ele escreveu essa carta para os judeus. Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz que ele escreveu essa carta para a dispensação, para os irmãos que estavam lá, as 12 tribos. Você não é judeu. Mas veja o versículo 29. Vamos explicar isso melhor. É porventura Deus somente dos judeus? Uma pergunta que faz o apóstolo Paulo. Deus ele é somente para os judeus e não o é também dos gentios? São dois povos, judeu e gentio. Todo aquele que não é judeu, logo é gentio, que é o nosso caso. Também dos gentios, certamente, diz o apóstolo Paulo. Veja bem, abençoados, quando a lei acabou, quando lá na cruz, Romanos capítulo 10, versículo 4, Cristo lá deu fim à lei, ele acabou essa lei para os judeus, somente para os judeus, porque nós, os gentios, nunca tivemos lei. Olha que interessante, a religião está aplicando lei hoje aí no povo, está duas vezes errado. Primeiro, que para nós, gentios, nunca teve lei, e se tivesse, lá na cruz, Cristo já terminou. Romanos capítulo 10, versículo 14, diz que a lei acabou para nós e para os judeus. Lá em Romanos capítulo 2, versículo 14, diz que para nós, além de ter terminado lá na cruz, para nós nunca houve lei. Agora são todos justificados pela lei da fé. Tanto os judeus quanto os gentios são todos justificados pela lei da fé. Veja bem aonde nós queremos chegar.
Se você que está me vendo, você que está me ouvindo nesse momento, você procura se justificar pela lei das obras, e como é que tem abençoados que procuram essa justificação? Se batizando, jejuando, indo nos montes, fazendo coisas aí que tudo da lei, procurando se justificar. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Você está perdendo o seu tempo. Está perdendo seu tempo. Se você faz um curso de batismo, se você faz um curso de primeira comunhão, se você procura jejuar, se você procura orar no monte, se você procura lavar os pés dos seus irmãos, apesar que eu nunca vi isso, mas faz parte da lei, você está perdendo seu tempo. A lei das obras terminou. Terminou. Essa semana eu fui questionado por uma abençoada, que ela me disse o seguinte: você deveria falar também sobre a apresentação de crianças a Deus, porque acontece muito nisso nas igrejas chamadas evangélicas, o reverendo lá, o pastor, apresentar o Senhor aqui, olha, isso foi lá da lei, porque Jesus fez, abençoados. Imagina eu apresentar o meu filho para Deus, para justificá-lo perante Deus, não vai acontecer, porque Deus já o conhece desde antes da fundação do mundo. Não tem como apresentar ninguém para Deus. Agora é a lei da fé. Unicamente a lei da fé. Você crê que Deus já fez e esse dom está imputado em você. Veja o versículo 30 ainda aí, ó. Se Deus, veja bem, se Deus, são quantos? Um só. Diz aqui Paulo aos Romanos. Essa história de trindade, três deuses, isso é coisa lá de João. Paulo diz que Deus é um só. Lá escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 5, ele diz, um só Deus, um só Senhor. Um único Deus. E diz mais, que justifica de que maneira? Pela fé. Pela fé. A circuncisão e por meio da fé, a incircuncisão. Todos são justificados pela lei da fé. Acabou a justificação pelas obras há mais de 2000 anos. Não procure se justificar perante Deus com as obras lá da lei, abençoados, porque você está perdendo tempo. Você está indo contra Deus, a lei da fé. Escrevendo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o apóstolo Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode dar o seu corpo para se queimar, você pode fazer um jejum do ano todo, você pode passar a sua vida deitado em cima de uma cama de prego. Não vai adiantar, porque é por fé. A única maneira do homem agradar a Deus, de servir a Deus hoje no novo pacto, é pela fé. É crendo naquilo que ele já fez. Então, nos surge aqui uma pergunta que eu gostaria de fazer. O que fazer para não violar essa lei, a lei da fé? O que é que eu tenho que fazer para andar de acordo com essa lei? Porque haja visto que nós temos visto muitos irmãos que violam essa lei, assim como nós violamos há muitos anos por falta de conhecimento. Mas quando nós entendemos, o que é que eu tenho que fazer para não violar? Gálatas, vamos ler aqui o versículo aqui, no capítulo 2, no versículo 16, diz assim, ó, veja só o que diz. Sabendo, é bom que você saiba disso, que o homem não é justificado pelas obras da lei. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Em quem? Em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo. Pela fé de Cristo. E não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, preste atenção nesse versículo aqui, que o apóstolo Paulo, ele está dizendo, pela fé em Cristo Jesus. Ele não está falando em Jesus de Nazaré. Te chamou a atenção isso? Paulo diz que nós fomos justificados pela fé em Cristo. Não é pela fé em Jesus de Nazaré. Por quê?
Jesus de Nazaré, ele vai te levar para as obras, porque ele participou de um tempo das obras, ele não participou do tempo da fé. Aquela fé que havia antes da cruz não servia para nós, porque era uma fé natural. O apóstolo Paulo diz que nós somos da fé de Cristo. Veja aqui Romanos capítulo 7, versículo 4, veja o que diz. Assim, meus irmãos, também vós, a igreja de Cristo, estáis mortos para a lei, para as obras, pelo corpo de Cristo. Como é que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Estamos mortos para a lei pelo sacrifício de Cristo. Para que sejais de quem? Do mesmo? Não, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Jesus de Nazaré, ele fez o serviço dele, ele cumpriu a missão dele, mas ele não te deixa viver por fé. Se você seguir a Jesus de Nazaré, você vai viver pelas obras. Você não pode viver pelas obras, porque as obras não te justificam mais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, ele disse uma coisa assim que tremenda, tremenda. Olha, veja bem o que ele diz. Sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Uma pergunta. Por que Paulo não disse sede imitadores de Cristo? Não, ele falou sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que Paulo falou isso? Sede meus imitadores. Porque se você for imitar a Cristo, sem Paulo, sem o apóstolo Paulo, você vai imitar a Jesus de Nazaré. Sem o apóstolo Paulo, qualquer um, seja quem for, vai cair em Jesus de Nazaré. Haja visto as igrejas chamadas evangélicas, que não conhecem o apóstolo Paulo. Todas elas, eu me arrisco aqui a falar, todas elas imitam a Jesus de Nazaré. Por quê? Porque não imitam a Paulo. Se você quer viver por fé, pela lei da fé, você tem que imitar a Cristo, mas segundo o apóstolo Paulo, segundo a doutrina que ele deixou. As 14 cartas, que vai de Romanos até Hebreus. Abençoados, uma coisa que eu escrevi no Facebook hoje, aí nas minhas postagens, nos comentários, gostaria de repetir. Uma coisa muito, muito séria. E a religião parece que não entendeu. Parece não entendeu. Cristo pagou um preço muito alto para nos tirar das obras. Ele morreu naquela cruz ali, não foi à toa. Ele morreu para que nós não participássemos mais das obras. Você sabe por que ele fez todas aquelas coisas? Para que eu nem você fizéssemos mais. Foi para isso que ele fez. Ele se batizou para que eu não se batizasse mais. Ele jejuou 40 dias para que você não precisasse jejuar. Ele passou a vida dele lá nos montes para que você não precisasse ir aos montes para orar. Você pode orar na sua casa. Hebreus capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. É para deixar. E ali ele traz uma relação, algumas, porque são 613. E diz ali, batismo nas águas, a fé em Deus, imposição de mãos, e mais outras ali que ele traz ali, porque essa relação deveria ser 613. Não é para você fazer. Você não está chamado a isso. Por que você tem que deixar? Porque se você faz as obras, veja bem, por que é que você tem que deixar essas obras? Além de viver pela fé, se você pratica essas obras, você vai invalidar o sacrifício de Cristo. Eu contei já aqui uma experiência, uma vez, eu gostaria de repetir. Uma certa vez o meu pai pagou a minha conta de luz, foi lá no banco e pagou para mim e disse para mim, está pago, está quitado, você não precisa pagar mais. Eu poderia pagar de novo essa conta? Claro que não, porque ele já pagou, é assim que está fazendo o sistema religioso. Cristo já pagou a nossa conta lá na cruz, o sistema religioso quer pagar de novo. Ele já morreu naquela cruz no nosso lugar, ele já jejuou no nosso lugar, ele já sofreu no nosso lugar. Aquela coroa de espinho lá na cabeça dele, aquela lança abençoada, não foi à toa, tinha um propósito para nos tirar das obras, as obras da lei, da maldição da lei. O Evangelho diz que era um pacto de maldição e morte. Escrevendo aos Gálatas,
no capítulo 5, no versículo 2, ele diz que se você voltar às obras, Cristo para você de nada aproveita. Isso é muito sério. Se você voltar à circuncisão, se você voltar a fazer o que Cristo fez lá antes da cruz, você está dizendo com essa tua atitude, se você voltar a se batizar nas águas, se você voltar a jejuar, você está falando com esse teu procedimento que o que Cristo fez não adianta, não valeu de nada. Ele morreu naquela cruz, não é para servir de modelo, ele não andou aqui na terra para ser o nosso modelo, não. Ele veio a ser o nosso substituto. E fez muito bem, abençoado. Ele fez muito bem. Foi o único que cumpriu toda a lei. Foi o único que se capacitou, se qualificou a morrer naquela cruz. Foi ele, o próprio Deus se vestiu num corpo de carne e foi o nosso substituto. Agora, toda religião, toda sem exceção, me arrisco a falar isso, toda religião está invalidando o sangue de Cristo ali na cruz. Toda religião. Gostaria de ler aqui com você a 1 Coríntios, capítulo 15. Olha só, que coisa tremenda diz aqui o apóstolo Paulo no versículo 19. 15, 19 diz assim, ó. Veja bem se esse não é o caso da religião. Se esperamos em Cristo somente nesta vida, como é que se chamava Cristo somente nessa vida? Jesus de Nazaré. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Se praticamos as obras de Jesus nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Você não foi chamado a praticar as obras de Jesus de Nazaré. Você foi chamado a crer. Estamos na lei da fé, no ressuscitado. Ele já morreu, ele já ressuscitou. Você não tem que fazer, você não tem que praticar, você tem que crer. Crer que ele já fez, que ele foi o teu substituto e fez uma vez para sempre. Uma única vez que ele fez lá no seu lugar. Escrevendo aos Filipenses capítulo 4, tem um versículo aqui que eu gostaria muito de ler com a igreja que está reunida por todo mundo, porque igreja não é parede, igreja é onde nós estamos. Filipenses capítulo 4, versículo 9, diz assim, ó. O que também aprendeste, veja bem, preste bem atenção, o que também aprendestes e recebestes e ouviste e vistes em mim, diz o apóstolo Paulo, em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. O Deus de paz será convosco. Olha, não é a paz do Senhor. Não é a paz do Senhor. É o Senhor da paz. É o contrário. Porque quando você fala paz do Senhor, meu irmão, você está induzindo o abençoado a fazer alguma coisa para ter a paz do Senhor. Não. O Senhor da paz já habita no nosso espírito. Escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que nós fomos justificados por Cristo, estamos em paz com Deus. Você já tem paz com Deus. Você não precisa desejar para ninguém que você tenha a paz de Deus. Não, não. O Evangelho diz que a paz dele já está no nosso espírito. E isso é por fé, isso é viver por fé, de acordo com a lei da fé. Não pelas obras, não é pelas obras de Moisés, não é pelas obras da lei, mas por fé. Não é em Jesus de Nazaré, é pelo Cristo ressuscitado. E abençoados, nosso tempo já está terminando, e veja bem, qual é o nosso trabalho aqui? 1 Coríntios... Porque às vezes as pessoas nos perguntam por que nós se damos a esse trabalho de estar aqui depois de um dia trabalhoso, o nosso trabalho secular, às vezes é um dia bem puxado. Eu estou aqui falando, mas tem outros irmãos que estão trabalhando, que trabalharam, se prepararam, fizeram coisas para que nesse momento eu estivesse aqui falando por que desse trabalho todo. Quinta-feira agora, próxima, estaremos lá no nosso local de reunião, ainda falando. Domingo também estaremos lá falando, estará lá conosco um pastor que estará falando, um abençoado que estará falando a respeito dessa graça. Por quê? Por que acontecem essas coisas?
1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e versículo 2 diz assim, ó, E eu, irmãos, quando fui ter convosco, diz o apóstolo Paulo, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, coisa humana, porque nada me propus a saber entre vós, senão o quê? A Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o nosso trabalho. Nos juntamos ao apóstolo Paulo, unimos a nossa voz ao apóstolo Paulo, para quê? Para te apresentar Cristo ressuscitado, para você viver a lei da fé, para tirar você de Jesus de Nazaré e colocar você no Cristo ressuscitado, tirar você das obras e colocar você na lei da fé. Esse é o nosso trabalho. E eu recebo que nessa noite nós cumprimos o nosso trabalho. Eu recebo que nessa noite, na sua mente, nós tiramos você do Nazaré e explicamos para você que você pertence ao ressuscitado. A nossa oração nessa noite, que os olhos do teu entendimento sejam iluminados e você entenda que você vive por fé, que hoje é a lei da fé, não é a lei das obras, que você abandone de uma vez por todas, como tem feito muitos dos nossos irmãos, tem abandonado a religião, tem abandonado as obras. Viver por obras, estão pisoteando o sangue de Cristo lá na cruz, estão desmerecendo o sacrifício de Cristo lá na cruz. Quando você faz alguma coisa que Cristo já fez, você está falando com as suas obras que Cristo não fez bem feito. Esse é o nosso trabalho aqui, dia após dia. Estamos aqui anunciando que hoje é por fé, hoje não é por obras, que nós estamos depois da cruz, que as obras terminaram, que nós estamos casados com aquele que ressuscitou. Não tem mais obras, abençoado. Se te mandaram fazer obras, estão te enganando, estão mentindo para você. Essa história de levantar a mão e aceitar Jesus como seu Salvador, isso não está na Bíblia, isso não está no Evangelho. Foi Ele que aceitou você lá antes da fundação do mundo. O nosso trabalho hoje é crer na obra da cruz, crer que Ele já fez todas as coisas no nosso lugar, que daqui, quando você foi sacado desse corpo, quando chegar o momento que o próprio Deus sacar você desse corpo, você vai direto lá para o Pai. Por quê? Porque foi Ele que predestinou você para a salvação. Você aqui tem um propósito. E para esse propósito se cumprir bem, é necessário que você viva por fé. Quando chegar o momento, você vai sair daqui e voltar para o seu Pai. E nessa noite eu recebo que você viva por fé e abandone as obras da lei. Abençoados com todas as bênçãos. Tenham uma excelente noite. Eu recebo que Deus mesmo, aí na sua mente, vai te iluminar melhor, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. Os olhos do vosso entendimento que sejam iluminados, para que você possa entender qual seja a perfeita, santa, agradável vontade de Deus. Abençoados com todas as bênçãos.